Boa noite, boa tarde, meus amigos, Pai do Senhor. Vamos dizendo aí como é que está o áudio, para a gente começar a nossa fala aqui. Vocês que já entraram aí, Cleberson, Joelma, vão falando aí como é que está o áudio, se está chegando legal. Tá dando para ouvir direitinho. Tá top, né? Muito obrigado. Deixar entrar mais algumas pessoas aí. O pessoal de antemão que puder já vai compartilhando. Nós vamos falar um pouco aqui sobre, fazer um resumo do que foi o trimestre, né, da EBD Jovem. Você que tem aquele amigo jovem que deixou de frequentar a escola bíblica, você que tem aquele grupo de jovens, né, da sua igreja, compartilha com eles, né, compartilha lá, que a gente vai fazer um resumo, né, aqui de todas as lições do trimestre, tá certo? Vocês já vão compartilhando aí pra gente começar a falar. Pai do Senhor, Ivanildo, amém? Vamos lá, pessoal. Essa lição do trimestre que foi encerrado hoje, né? Próxima lição do trimestre da EBD o próximo trimestre da EBD Jovens vai ser falado sobre a epístola de Paulo aos crentes da Galácia, né? A carta de Paulo aos Gálatas, certo? Mas nós estamos aqui para fazer esse resumão aqui de uma forma bem simplificada, bem tranquila, para que aqueles jovens que faltaram a EBD, que não frequentaram, né? Tem jovem que não tem o hábito de ir à EBD, tem jovem que não tem o hábito de ir no culto de ensino, né? E essa falta desse hábito de participar de evento de ensino, ela tem acarretado consequências, né? Ela tem formado uma geração fraquíssima quando se trata de jovens cristãos, né? Mas isso não significa que os jovens não sabem de nada, porque aí vocês têm o conhecimento na palma da mão de vocês, né? Hoje a gente tem o celular, tem internet, tem vários recursos que a gente consegue aprender, absorver, né? Mas nada se compara a você estar numa sala de aula, a você estar num curso de ensino. Por quê? Porque lá você vai tirar dúvidas, você vai ouvir outras pessoas, você vai ouvir o contraditório, Eu sempre pergunto para os meus alunos, eu não pergunto a eles o que é determinada coisa, eu pergunto para eles o que eles acham que é. Por quê? Porque nós estamos ali para tirar dúvidas dos alunos, né? A gente não está ali para medir conhecimento, sabe? Quem sabe mais ou quem sabe menos, não. Todos nós somos aprendizes, todos nós estamos aprendendo, né? E na minha sala, quem participa da EBD Jovem de Veracruz sabe como é o nosso sistema de ensino. É um sistema mais de discussão, de troca de informações, não é aquela coisa que só eu falo e todos ouvem, não. A gente abre espaço para todo mundo, para todos os alunos, para que o conhecimento seja uma coisa mais agradável, né? Não é aquela coisa onde só um fala e todos ouvem. Um pouco chato. A primeira lição
nós temos Davi, o escolhido e ungido pelo Senhor, né? Ela trata já do momento em que Davi é ungido rei, né? Samuel vai à casa de Jessé, Jessé tem os filhos mais velhos, ele pede para que aqueles filhos sejam apresentados, e Jessé traz todos os filhos, mas falta um filho, que é justamente Davi, porque Davi não se encontra dentro da casa, Davi não se encontra na sala, né? Davi se encontra no campo, cuidando das ovelhas. E isso aqui de início já nos traz uma importante reflexão de que quando Deus quer escolher uma pessoa para determinada missão, não necessariamente aquela pessoa precisa estar na sala, não necessariamente aquela pessoa precisa estar presente no local de visibilidade, né? Às vezes você está lá no quintal, está lavando a louça lá atrás, está cuidando do gado, como era o caso de Davi, cuidando das ovelhas, né? Mas nem por isso ele era esquecido por Deus, né? Tanto é que Samuel, já passaram todos os moços, e Jessé, não, tem um lá cuidando das ovelhas. Aí Jessé diz, não, pronto, então a gente só vai sentar à mesa quando ele chegar aqui, né? E mandam chamar Davi, e quando Davi entra na sala, aquele moço franzino, bem, né, sem aparência de guerreiro, porque naquela época se escolhia o rei pelo tamanho, pela grandeza, pelo que ele representava, né, diante daquele povo, né, pelas batalhas que ele tinha vencido, pela bravura. Mas Deus não estava interessado em aparência. Deus não estava interessado em tamanho, em grossura do braço, né? Deus estava interessado na essência do homem. Então, quando ele entra na sala, o Espírito de Deus, ou Deus, fala ao ouvido de Samuel. É este aí foi o que escolhi. Bem? Então, já se inicia uma nova era para Israel, né? Davi foi o segundo rei de Israel, poderia ter sido o primeiro, mas por desobediência e por impaciência do povo, né, Saul foi escolhido, foi ungido rei, quando Deus tinha um propósito maior, né? Saul foi escolhido rei, foi ungido rei por Deus, logicamente, apesar que ele fracassou, que ele desobedeceu, ele se envolveu com idolatria, né? Boa tarde, Lucas, Pai do Senhor, como é que tá as coisas por aí? Compartilha esse vídeo aí no grupo de jovens aí da sua igreja, para a gente alcançar o maior número de jovens, tá certo? Então pronto, nessa primeira lição aqui, já nos traz esse episódio, né? Onde as pessoas foram colocadas em fila, foram colocadas na presença de Samuel, por aparência, por tamanho, por nível de, né? Só que Deus ele não olha para a aparência, né? Ele não olha para a aparência. Tem aquele, né? Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não cantar bonito, mas Deus escolheu. Então é isso. Não significa. Lá na frente, nas próximas lições, eu vou informar vocês, vou passar para vocês essa questão de não canta bonito, mas Deus escolheu, que ela é um pouco, digamos, relativa, né? Mas não vem ao caso. Aqui estamos falando sobre a unção, né, de Samuel sobre Davi.
Então Davi é ungido, rei, mas há um rei no momento, né? Logicamente esse rei não podia ser deposto, ele ia ter que continuar. E Davi, mesmo sendo ungido naquele momento, ele ia ter que aguardar o quê? O tempo dele. Então, nessa lição nós já podemos tirar muito proveito e tirar alguns detalhes que nós precisamos observar. Davi foi escolhido, ungido, porém teve que aguardar. E é o que muito crente hoje não quer fazer. O camarada chega, aí porque ele já acha que sabe pregar, ele já quer estar em todos os cultos pregando. Se ele sabe tocar alguma coisa de um instrumento, então ele acha que ele é um músico. Então a gente tem que aguardar. E Davi, nas demais lições eu vou enfatizar melhor isso aqui. Davi, ele apesar dele viver recluso no campo, né, tomando conta das ovelhas do pai dele, tal. Mas Davi não vivia somente sentadinho lá, observando, não, tangendo, não. Enquanto Davi estava lá, ele estava se preparando, aprendendo a tocar harpa, porque tocar harpa você tem que estudar, tocar um instrumento você tem que estudar. Treinando com a funda, ele treinava, né? Até para afugentar os animais, os predadores do rebanho, ele tinha que aprender a tirar pedra à distância, né? E enfrentando as feras do campo, os leões, os ursos, aqueles animais, os predadores do rebanho, né? Então há quem ache que Davi simplesmente chegou ali do nada e Deus usou ele para ele derrotar um gigante. E não é bem assim. É preciso haver um preparo, certo? E são coisas que são duras da gente ouvir, né? Que muitos crentes não querem, muitos crentes não pensam em estudar, em se preparar, em observar, em se especializar naquilo que eles fazem. Não, se ele toca só aquele pouquinho, então vai continuar a vida todinha daquele jeito, né? Se ele não conhece nada da Bíblia, mas aí ele aprendeu alguma coisinha, então ele vai ficar batendo sempre naquele martelo ali. Não, você tem que crescer. A Bíblia diz que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. E muitos crentes só crescem na graça. E muitos deles nem na graça crescem. Então, nessa primeira lição, nós já começamos com essas importantes características do episódio, né? Não foi escolhido por aparência, não foi escolhido pelo tamanho, não foi escolhido porque existia uma hierarquia no contexto judaico, existia uma hierarquia, não era como hoje, que um irmão mais novo manda em casa ou manda nos outros. Não, antigamente existia aquela hierarquia, o mais velho e o outro. Se aquele mais velho não conseguisse fazer determinada função, ele ia passando para o outro, e até chegar no mais novo, né? Então é isso. O versículo, o texto principal dessa primeira lição dizia assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi contando no Salmo 139, no verso 23, ele enfatizando que Deus conhece os corações, os nossos corações, né? Então não precisa você se apresentar muito. Existe um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado, mas esse ditado é lá no mundo. Na obra do Senhor não funciona dessa forma. Funciona se você se colocar no centro da vontade do Senhor, né? Reconhecendo as suas limitações, procurando melhorar, e no tempo certo Deus vai pegar você e vai utilizar na sua obra de acordo com o que Ele precisa, de acordo com o que Ele quer, né? Não adianta você querer, não, eu quero ser pastor. Não é assim que funciona. Não, eu quero ser presbítero da igreja, mas você tem que crescer, você tem que começar do zero e ir crescendo, entendeu? Você quer exercer um cargo de liderança na igreja, aguarde o seu momento, vá se instruindo, vá estudando e
vai chegar um momento que Deus vai lhe chamar lá do campo. Lembra? Lembra, Davi? Então é isso. Tá certo? Vamos passar aqui para a lição 2. A gente está fazendo só um resumão, né? Como o próprio título do vídeo disse. Então, o pessoal que está chegando aí, ó, já vai compartilhando, tá certo? A lição 2 diz assim: Davi, a excelência no servir. Certo? Davi, mesmo ele já tendo sido ungido, né? Ele sabia que seria o próximo rei, mas Davi não deixou de servir, certo? Davi servia no palácio, Davi era o carinha que ia deixar a marmita, a quentinha, a xepa, né, como a gente fala, para os irmãos, né, no período de batalha ou quando eles estavam trabalhando. O pessoal que está chegando aí, ó, vai compartilhando a live, beleza? Compartilhando seus grupos de jovem aí, pra gente dar aquela força aí. Então, Davi tinha o prazer em servir. Ele não servia só porque ele era o mais novo, não só porque ele era o menor, não. Mas, rapaz, tá certo, mas vai dar certo. Você tem que clicar nesses 2 pontinhos aqui, ó, tá vendo? Tem 2 pontinhos aqui, aliás, 3 pontos. Você clica nele, aí ele vai aparecer, quer ver? Pronto, quando você clicar nele, ele vai aparecer compartilhar. Tem copiar link do lado esquerdo e compartilhar do lado direito. Aí você compartilha, vai aparecer o ícone do WhatsApp, tá certo? Vamos lá. Davi, mesmo sabendo que seria o próximo rei de Israel, mas ele não deixou de servir, né? Existem muitas pessoas que não podem ter nenhuma promessa de que vai ter às vezes tem aquelas profecias clichê, né? Se você canta, aí sempre tem um profeta dizendo: não, tu vais gravar um CD, tu vais viajar pelo mundo. Quando você prega, e tem aquelas, né, vou te colocar nas asas douradas, nas asas prateadas. Aí a pessoa, se o camarada não tiver o instinto de servir, não tiver a alma de servir, né, como Davi tinha, ele já começa a se achar. Vixe, não, porque Deus disse que eu vou voar, que eu vou pregar fora do país, então eu não estou mais nem aí. Eu não vou mais, vou sair da portaria da igreja, vou sair, não vou mais tocar, eu não vou mais cantar os hinos da harpa quando alguém pedir, vou mais não, vou mais nada. Então, Davi, ele não pensou dessa forma, né? Davi, ele não pensou dessa forma. E mesmo ele sabendo das limitações dele, pode ser, ô Kleber, líder de jovem topado aí. O pessoal vai dizendo aí como é que tá o áudio aí, se tá chegando legal, se tá baixo, alto. Então, nessa segunda lição, nós precisamos entender esses requisitos que Davi tinha. Aqui no resumo da lição diz assim: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. A presença do Espírito Santo na vida do crente, ela é indispensável. Não adianta você ter curso teológico, não adianta você fazer cursos, não adianta você passar o dia todo estudando, mas se a presença do Senhor peraí, que eu vou fazer um negócio aqui, peraí. Pronto, é só copiar esse link aí, ó, que eu coloquei aí nos comentários. Copia ele e joga lá no grupo lá, certo? Então, mesmo com todas as qualidades que ele tinha, a presença do Senhor era indispensável na vida de Davi, né? E quando o crente tem a presença do Espírito Santo na vida dele, ele gosta de servir, né?
Ele gosta de servir, ele não fica bancando o cara, não, porque eu não posso, porque eu sou presbítero, eu não posso jamais fechar uma janela da igreja. Está errado. Tá errado. Todos são os servidores. Jesus mesmo trouxe a lição para nós. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o principal serviço que Jesus fez por nós foi justamente morrer no nosso lugar. Então, se Jesus fez isso por nós, então quem somos nós, né? Não custa nada você sai ali, você sabe que tem um idoso na igreja, por exemplo. Você sai, pergunta se ele quer uma água, isso é normal. Isso aí é servir, chama-se diaconia, servir, o ato de servir. E todo crente tem que ter isso. Não é ficar se oferecendo para fazer as coisas, mas ele observar que tem alguém precisando e ele servir. Então, Davi, ele tinha excelência em servir. Entendeu? Ele tinha excelência em servir. Ele podia muito bem chegar e dizer: não, eu vou ser o próximo rei, eu vou ficar aqui no meu cantinho, né? Eu vou ficar aqui no meu cantinho e vou... E quando chegar o meu tempo eu vou lá, subo sempre no trono e pronto, acabou-se. Mas ele não pensava desse jeito. Rapaz, você tem que copiar esse link aí e colar lá no grupo. Só isso. Entendeu? Vamos lá. Pronto, Juninho entrou aí. Ó. Juninho sabe como é que faz. Diga aí, Juninho. Faça aí para ele ver. Pronto. Na primeira lição já aprendemos sobre a escolha e a unção de Davi, né? A segunda, a excelência ao servir. Agora vamos para a terceira lição. Terceira lição. Davi, o matador de gigantes. Matador de gigantes. A gente fala muito sobre essa questão, que Davi matou o gigante, Davi... Não, que Deus e tal. Mas tem algumas características aqui nesta situação que nós precisamos levar em consideração, né? É notório que eu botei lá no grupo, Richard. É só... Enfim, a presença do Senhor estava com Davi, com certeza, né? Mas Davi, como eu falei na primeira, Davi não simplesmente chegou aleatório e jogou uma pedra no gigante, não. Tiveram algumas etapas que tiveram que ser cumpridas. Por exemplo, enfrentou a resistência, né? Por ele ser a resistência dos irmãos, por ele ser o cara franzino, né? Por ele não ser um soldado treinado na guerra. Sim, é verdade. É verdade. Isso eu entendi agora. Mas vai dar certo. A primeira parte desse desafio aqui é você estar disposto a ser usado por Deus, certo? 40 dias um gigante insultando. Olha, não tem rei, vocês são fracos, não tem Deus em Jerusalém, em Israel. Vocês são fracos, venham, me enfrentem, aquela coisa, né? Porque na ideia deles, se um guerreiro lutasse contra o outro, ia ser resolvida aquela batalha e ia ter pouco derramamento de sangue, né? Então, como ninguém teve coragem de enfrentar Golias, né? Só que Deus já tinha um plano em toda essa situação. Então Davi, ele começa a se incomodar com aquilo ali, né?
E uma coisa que incomodava mais ainda é quando ele ficava afrontando Deus, né? Muitas vezes a gente está num local onde as pessoas estão falando mal dos crentes, falando mal de pastor, que pastor é isso, que não sei o que e tal. Aquele gigante começa a crescer, a gente às vezes fica omisso, fica observando. Não vou me meter não. Os camaradas falando dos crentes aí, esse gigante usado por Satanás. Você não vai brigar com ele, logicamente, né? Mas você tem que procurar um argumento para deitar ele. Deitar. Deitar e tornar a cabeça no meio, literalmente. Né? Não adianta ficar batendo boca. E você? Não sei o que. Não, não é assim. A apologética cristã é você defender o evangelho com a sua vida, com os seus exemplos. E Davi, ele se sente incomodado com aquilo. Esse camarada está zombando de Deus, esse camarada está afrontando a Israel. Aí a gente vai ter que. E ninguém passou 40 dias essa disputa. Né? Então chega a vez que Davi ele se voluntaria para bater de frente com Golias. E aí vai a segunda parte que nós precisamos tirar uma lição. Ele rejeitou a armadura de Saul. Né? Porque pela regra ele tinha que estar vestido com a armadura, porque o gigante estava armado com espada, né? E a lança, e ele tinha que ter uma couraça, um material que ele pudesse se defender. Por ele ser uma pessoa bem pequena, né, a armadura de Saul ficou muito pesada para ele, negativo, vou usar não. Isso nos traz o que de lição? Que quando nós somos chamados por Deus para fazer determinada função ou determinada missão, nós não devemos, não podemos usar a armadura de terceiros. Nós precisamos usar algo que seja próprio de nós. Entendeu? Não, mas eu vou porque tem quem me defenda. Meu padrinho é fulano de tal. Entendeu? Meu padrinho, eu vou assumir esse cargo de liderança aí porque eu sou apadrinhado de fulano. Não é assim que funciona. Deus ele lhe dá as armas e você tem que ir para a luta com aquelas armas. Vamos lá. Então, Davi ele chega diante do gigante. O gigante começa a zombar do tamanho dele. Por acaso eu sou cachorro para você vir para mim com pedra, com vara, né? E aí, Davi, movido pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito do Senhor, como a Bíblia menciona, ele começa a pôr em prática coisa que ele já fazia. Né? Tem muita gente que diz que Davi do nada, ele não foi do nada. Foi do nada. Davi vivia treinando. Davi vivia treinando. Como eu falei na primeira lição. Né? Não se acerta, vamos levar aqui como se fosse uma baladeira. Você não vai pegar uma baladeira do nada e acertar um alvo distante. Não vai. Você tem que ter treinado, não é qualquer baladeira, você tem que ter o manejo dela, saber o recuo que ela vai dar de um lado para o outro, se ela pende mais para o lado esquerdo ou direito. Quem usava esse material na infância sabe o que eu estou falando. Não é, Edmilson? Então, Davi vivia treinando. Treinou, aguardou o tempo, até que o momento chegou dele usar o seu treinamento, né? Para uma coisa boa. Então, o resto da história vocês já sabem. E Davi ele acerta a pedra na cabeça do gigante. Né? E quando
E quando o gigante cai, ele corre, corta o pescoço dele, né? E essa ameaça contra o povo de Deus é extinta provisoriamente, né? Porque o povo de Deus até hoje, todo mundo sabe aí, quem está acompanhando os noticiários sabe que até hoje o povo de Deus é perseguido, né? É afrontado, né? Os direitos tentados para ser tomados, né? Mas até hoje Deus ele tem estado ao lado do seu povo. Amém? Vamos para a quarta lição. Quem tiver alguma dúvida e quiser colocar nos comentários, aí pode ficar à vontade. Viu? Colocar aí que a gente, se eu não souber aqui, a gente pergunta a alguém, mas participe. Davi, amigo fiel. Todos sabem, quem estudou a história de Davi, sabe que Davi tinha um amigo chamado Jonatas, né? Jonatas, filho de Saul. Pela lógica humana, Jonatas seria, pela sequência, seria o próximo rei, né? Seria o rei. Mas pela lógica divina, o rei seria Davi, porque Deus ele encontraria a forma, certo? Jonatas, mesmo sabendo que não ia ser rei, ainda assim ele se tornou um dos melhores amigos de Davi, né? A Bíblia diz que ele amava Davi, a ponto de livrar Davi quando Saul começou a se encher de egoísmo, de soberba, e começou a perseguir Davi, quando ele viu que já estava velho, que ia ser deposto, que Deus já tinha rejeitado ele, né? Ele começa a perseguir Davi, né? E curiosamente o filho de Saul, Jonathan, é quem começa a proteger Davi, a guardar ele, a esconder ele em alguns locais, né? Inclusive em jantares, onde Saul pergunta para Davi, ele dá a gente fala de Miguel, né? Para proteger. Tudo isso já é uma providência divina, né? Para que o projeto de Deus, a sequência daquilo que Deus tinha planejado seja cumprida, né? Através de Davi, certo? Então aqui em Provérbios 18, 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Esse provérbio nos traz uma reflexão de que nem todo mundo que a gente acha que é amigo são amigos de verdade. Às vezes nem todo parente é familiar, né? A gente só conhece o amigo, a gente só sabe quem é amigo de verdade na hora que a gente está precisando, na hora que o aperreio chega, né? Então Davi ele tinha várias pessoas que certamente eram amigos de muita gente. Só que Davi, na hora da necessidade, Jonathan foi quem resolveu a parada. Esconder ele, né? A ponto até de arriscar a própria vida para defender Davi, tá certo? Então fica a dica. Nem todo mundo que a gente chama de amigo é amigo de verdade, né? Às vezes você está rodeado de pessoas, mas na verdade você está sozinho, certo? Lição de número 5 diz assim: Davi provado pelo ciúme. Quando Saul, quando ele começa a ver Davi como o próximo rei, quando vê Davi como o cara que vai lhe substituir no trono, né? Ele começa a sentir ciúme, né? Porque ele percebe que ele é um rei, mas ele já foi rejeitado por Deus,
já foi rejeitado por Deus, Deus não o quer mais, é só questão de tempo para ele cair do perder o trono. Vou botar esse microfone aqui. Tem até microfone, né? Então, ele começa a sentir ciúme de Davi, né? De ciúme. Por que que você tem um reino ao seu dispor e você tem ciúme de um carinha que é um pastor de ovelhas? Porque muitas vezes as pessoas não têm muita coisa material, mas tem algo, tem a presença do Senhor na vida deles, né? Que ele incomoda muita gente, né? Incomoda muita gente. Eu sempre me preocupei com isso, né? De não adiantar nada chegar lá na frente e cantar, subir num palco, cantar, chegar na banda e tocar, fazer o que eu sei fazer de melhor, né? E não ter a presença de Deus, né? Mas por outro lado, por outro lado, a presença de Deus ela desperta ciúme nas pessoas, né? Ciúme nas pessoas. Então, Saul, quando ele descobre que Deus não quer mais ele, que Deus já rejeitou, porque ele se envolveu com idolatria, se envolveu com sacrifício a deuses que não era o Deus de Israel, o Deus que tinha ungido ele. Então, Deus que não tolera a idolatria, caso vocês que estão na live não sabem, Deus ele não tolera a idolatria, certo? Então, ele começa a sentir ciúme de Davi. Mas como é que pode esse carinho desse tamanho e tal? Só que essa questão de ciúme, inveja, que é uma coisa que vem lá do início, né? Não é de hoje. Tanto é que a questão de Caim matou Abel por quê? Por ciúme. Porque Deus não recebia o sacrifício dele e Deus recebia o sacrifício do irmão. Então ele matou o irmão por isso. Foi o primeiro homicídio na face da terra. Por quê? Por causa de ciúme. Não foi por causa de guerra entre nações, foi por causa de ciúme. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O seu irmão está crescendo, glória a Deus. Se alegre com o seu irmão. Ah, o seu irmão conseguiu um cargo de liderança na igreja, se alegre, ore por ele, porque não é fácil. Um cargo de liderança numa igreja não é fácil. Há quem pense que é status, mas não é. Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que abrir mão da sua vida particular praticamente. Você tem que praticamente abrir mão da sua família para isso. Então não é um status, né? Cargo de liderança não é um status, professor de EBD não é um status. Você tem que tirar horas estudando para extrair o máximo de coisa que você, de detalhes que você possa extrair para você tentar inserir aquilo ali nos seus alunos, né? Então, se você vê o seu irmão crescendo na igreja ou materialmente, seu colega conseguiu comprar um carro melhor, fique feliz por ele. Fique feliz por ele, porque o ciúme, a inveja não é coisa de Deus. Entendeu? Não é coisa de Deus. Para cada pessoa, Deus tem uma dispensação, tem um plano. E muita gente não quer respeitar isso. Não, porque se ele tem, por que eu não posso ter? Não é assim que funciona, entendeu? Então Saul, ele percebeu isso, a presença do Senhor na vida de Davi. A presença do Senhor na vida de Davi. E ele começou a sentir ciúme. Não, peraí, esse carinha aqui ele não vai crescer não. Aqui ele não se cria não. Esse ditado, né?
Ah, ele matou um gigante, mas não é assim que funciona não, que o rei sou eu, quem manda sou eu e tal. Só que existe um detalhe que eu já falei. Deus já tinha rejeitado Saul, certo? Então, nós precisamos entender isso. Para cada pessoa, Deus tem um plano. E esse plano tem que ser seguido. O plano que Deus tem para uma pessoa não é o mesmo que tem para mim. E o que tem para mim não é o mesmo que tem para outras pessoas. Então, basta que cada um saiba se colocar no seu lugar, né? Saiba se colocar no seu lugar. Se o seu chamado é para pregar, pregue bem feito. Se o seu chamado é para cantar, cante bem feito, cante bonito. Se é para tocar, se é para visitar, se é para evangelizar, faça bem feito. Mas não fique querendo tomar o lugar de ninguém. Porque muitas vezes a gente tenta tomar o lugar de alguém, mas a gente não consegue fazer nada daquilo que a pessoa fazia. Entendeu? Então cada um escolha seu chamado e evite o ciúme, porque não é coisa de Deus, certo? Vamos para a lição 6, que fala sobre o casamento, né? O casamento de Davi, certo? Casamento de Davi e Mical. A lição 7. Lição 7. Davi forjado por uma perseguição implacável. Quando Saul cria o ciúme dele em relação a Davi, ele começa a perseguir. Davi é obrigado a se esconder várias vezes, inclusive dentro da terra dos filisteus, né, que eram inimigos número um do povo de Israel. Davi foi obrigado a se esconder lá, né? Por alguns tempos, por causa dessa perseguição aí de Saul, certo? Então, Davi cresceu com essa perseguição. É uma coisa também que nós precisamos fazer, é conseguir crescer, né? Mesmo em meio a uma perseguição. Mas com essa perseguição, é alguém correndo atrás de você com a arma? Não, não, literalmente não. Às vezes você está no local de trabalho e às vezes até o seu chefe fica lhe perseguindo, porque você é um cara correto, porque você é crente, porque você é um cara que não gosta de fazer coisas erradas e ele começa a lhe perseguir. E acontece muito isso aí. Muito. Então você tem que procurar crescer. Dentro das igrejas, a gente não precisa nem falar, né? Que é só o que acontece. Às vezes ciúme, você tem um certo talento de alguma coisa e aquilo incomoda algumas pessoas, ficam lhe boicotando. Então ali você tem que procurar crescer. Você tem que procurar crescer em meio a essas perseguições, certo? A lição 8 fala sobre Abigail, né? Que houve aquela... que o marido de Abigail queria matar Davi. E Abigail, com a sabedoria dela, conseguiu evitar aquele confronto, que na verdade quem acabou morrendo foi ele, e ela termina sendo esposa de Davi também, né? E a gente prossegue aqui para um assunto mais relevante. Davi forjado pelo vento, pelo tempo. A lição 9. O que eu diria sobre isso, forjado pelo tempo? É que tem pessoas que não conseguem aguardar o momento certo, né, das coisas acontecerem, né?
Às vezes a ansiedade, geralmente a ansiedade, que hoje em dia é ansiedade, né? A falta de paciência. E às vezes você acaba ultrapassando algumas etapas, né? Isso acontece muito no casamento. Os jovens começam a namorar. Estou falando aqui basicamente para jovens, né? Começam a namorar e eles já acham que tem que, né, atropelar as etapas, que como cristão nós não podemos atropelar. E isso vai trazer consequências, né? Vai trazer consequências. Então nós precisamos usar esse tempo para a gente se instruir, para a gente ser forjado, né? Porque aqui em Eclesiastes 3:1, o versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Né, Luzia? E há tempo para todo o propósito debaixo de Deus, aqui debaixo do céu. Aqui a gente está dizendo propósito de Deus. Está se falando para todo o propósito. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer tudo dentro do tempo certinho. Não se precipitar. Certo? Nós temos visto diversos exemplos aí de pessoas que colocaram literalmente os pés onde não deviam, né? E as consequências foram pesadas, né? Pessoas que não aguardaram o tempo certo, pularam etapas e hoje vivem sofrendo, né? Não tem mais a presença de Deus porque vivem na promiscuidade. Tudo isso faz com que o Espírito Santo se afaste da gente, né? Que a Bíblia diz que Deus não habita em templos imundos. O que são templos imundos? É um templo sujo? Não, necessariamente. Imundos é templo que está ocupado com outras coisas. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Por quê? Porque a gente vai ter que agradar a um e desagradar ao outro. Se você agrada ao mundo, você não vai agradar a Deus. Se você agrada a Deus, consequentemente você também não vai agradar ao mundo, certo? Então, são esses pormenores que a gente precisa aprender com essa fase de Davi, de aguardar o seu tempo, o tempo das coisas acontecerem, certo? Davi, marido e pai. Marido e pai. Aqui nós chegamos numa etapa de Davi onde as coisas começam a acontecer, né? Porque, como a gente sabe, Davi, ele cometeu uma série de pecados, crimes, né? E uma série de pecados que trouxeram consequências terríveis para a casa dele, né? Então, Davi como pai, como marido, foi praticamente uma negação, né? Como a gente fala, né? Como rei, sim, mas como pai e marido, ele deixou muito a desejar, né? Lição 11, Davi no lugar errado e na hora errada. Essa lição aqui, ela fala sobre o adultério de Davi, né? Todos sabem que Davi estava dando seu cochilo, acordou à tardinha, foi para a sacada, viu a menina se banhando e desejou ela, perguntou quem era ela, deram informações sobre a menina, ele mandou buscar ela, adulterou, engravidou a menina, casada, e ele foi obrigado a cometer outros crimes, outros pecados para encobrir esses primeiros pecados. Então, no lugar errado e na hora errada. O que nós precisamos
tomar de lição aqui desse texto. Muitas vezes a gente está em locais que a gente não deveria, certo? Locais que a gente não deveria estar. Aí você pode dizer, não, mas é porque eu tenho que estar lá, que é para me evangelizar. Não necessariamente. Não necessariamente. Você está em um local onde há a probabilidade de você cometer erros, de você desagradar a Deus. Você tem que fugir dali. A Bíblia manda a gente fugir da tentação. Certo? Fugir da tentação. Então Davi, ele está na hora errada e no local errado. Por que na hora errada? Porque era para ele estar no campo de batalha naquele momento. E não lá na sacada, olhando. Né? E aqui eu trago uma reflexão também de que muitas pessoas, eu inclusive já vi pregadores falando que não, porque a culpa foi dela, porque ela estava tomando banho lá e tal. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Jesus disse que quando o seu olho lhe escandalizar, você tem que pegar ele, arrancar ele e jogar para bem longe. Não é arrancar o globo ocular, não. Tirar e ficar sem o olho, não. Não. É tirar a sua vista, tirar a sua atenção. Entendeu? Porque existe uma diferença. Você está na rua, passa pessoas, você vai olhar para as pessoas. Isso aí fisiologicamente é normal. Agora o que não pode é passa uma mulher na rua e você fica. Aí você está atravessando a rua, aí vem um carro, passa, tira um fim em você e você não consegue se concentrar no que está fazendo, porque você está olhando para a mulher. Isso aí é que não está o problema. Entendeu? Então nós precisamos perceber justamente o local e a hora errada que Davi estava ali. Aí Davi, se ele tivesse parado por aí, tá, tudo bem. Por quê? Porque por enquanto ele só estava pecando por pensamentos. Né? Ele olhou, desejou a menina. Olhou para ela e disse, né? Ele podia ter parado por aí. Mas aí ele começou a envolver outras pessoas. Chama o pessoal do palácio e diz, ei, vem cá. Quem é aquela mulher ali? Aí o camarada vai e diz, lembra da lição que eu falei de amigos? Amigos mais chegados do que um irmão? Quando o camarada vai cometer uma coisa errada, o amigo verdadeiro não é aquele que diz assim, mas essa aí é aquela menina. Se fosse tu... Não, ele diz, não dá certo não. Essa menina é casada, você é crente, entendeu? O amigo de verdade faz isso. Mas não, é a mulher de Urias que está lá que era um dos encarregados dele, né? Que estava na batalha, né? Aí beleza. Podia ter parado por aí, não podia? Claro. Mas ele fez o contrário, ele deu prosseguimento ao pecado. Porque o pecado, tem muita gente que pensa que o pecado é beber cachaça. Então, fulano pecou, fez o quê? Não, ele bebeu cachaça. Não. O ato dele beber é só a consumação do pecado. Ele já pecou quando ele começou a desejar, começou a ter vontade, começou a encostar lá no bar, ou ele comprou a bebida escondida para beber em casa. É uma série de consequências, é uma série de etapas até o final. Né? Quando foi que Eva pecou? Foi quando ela mexeu? Quando ela consumou? Não. Foi quando ela começou a parar para ouvir uma voz errada. Quando ela desobedeceu. Então é uma sequência de etapas. Certo? Depois Davi manda chamar a menina. Ela é levada para o palácio, ela não podia recusar, porque era um rei que estava mandando.
Eu já vi pessoas dizendo, mas ela podia ter negado. Pessoal, o contexto judaico é diferente do nosso contexto. Naquela época, as mulheres, caso vocês não saibam, além da cultura judaica ser outra, as mulheres elas não tinham poder sobre o próprio corpo. Entendeu? Então, trazendo para os nossos dias, era como se fosse só um objeto. Era só uma pessoa que servia para fazer as coisas em casa e ter filhos, somente. Algumas mulheres se destacaram, como Débora, como Esther, e por aí vai. Só que Batseba, que era o nome da moça lá, ela não podia se negar. Não, era o rei que estava chamando. Então vamos. Olha, o rei mandou te chamar. Bora lá? Bora. Então ela tem relações sexuais com ele. Depois ela engravida. Né? Aí veja aí a sequência de pecados. Estava no local errado, na hora errada, olhou e desejou, perguntou quem era, veja só, já vai na quinta etapa já. Aí depois perguntou quem era, aí depois mandou chamar, aí podia ter parado ali, até ali ainda dava certo, mas não, ele deitou-se com ela, teve relações sexuais com ela, e engravidou a menina. Olha só a arruma de coisa. E depois ele faz o pior, que é justamente provocar a morte do marido dela. Que ele manda colocar ele na parte mais cruel da batalha lá, onde ele sabia que ele ia morrer, e acontece. Né? Então, nós precisamos ter cuidado. A hora errada e o lugar errado. É o que tem feito muito crente cair. Certo? Porque ninguém está livre. Bora, Filipinho! Ninguém está livre de cair. Ninguém. Aqui nessa terra ninguém está livre de cair. Não, porque eu leio a Bíblia 24 horas, eu não vou cair não. Cai. Não, porque eu estou todos os cultos, eu não caio não. Cai. Não, porque eu só vivo no culto matutino, eu oro direto. Cai. Cai. Porque todos são falhos. O homem, ele já tem a natureza pecaminosa na vida dele já. Isso é um fato. Não adianta porque você anda todo engravatado, todo encaixado. Você cai. Por isso que a Bíblia manda fugir. Fugir da tentação. Entendeu? A Bíblia manda fugir. A Bíblia não manda você ser forte, não. Manda você fugir. Por quê? Porque a Bíblia já sabe. A Bíblia já sabe que nós, os seres humanos. Bora, Eliezer! Rapaz, eu vi você tocando no culto da restauração, rapaz. Fiquei até com vergonha. Nunca mais eu toco na sua frente. Então vamos lá. O que nós precisamos fazer é isso, vigiar. Né? Todo erro, todo pecado grave se começa numa coisa bem inofensiva. Você vai para o trabalho todos os dias e senta na cadeira, senta de lado da mesma pessoa. E você vai começar a criar um vínculo com aquela pessoa ali. Né? De início aquela pessoa nem olha para você. Você nem olha. Mas daqui a pouco o diabo começa a criar uma situação, cai um celular, você vai, apanha, entrega, obrigado. Aí começa você a ter contato, daqui a pouco você está conversando muito. E vai passando os dias, daqui a pouco você está envolvido com aquela pessoa que você nem percebeu quando entrou. Certo? É por isso que a gente tem que ter cuidado. A carne é fraca. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, certo? Só o que tem aqui dentro não é cachaça não, como lá no Jô Soares não.
Só água mesmo. Tá certo? O resumo aqui diz assim: o erro de Davi nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante do Senhor. Certo? Completando o nosso resumo, continuando aqui, manifestação da graça. Davi, ele comete essa série de pecados, né? Ele reconhece que Deus que pecou, apesar de ele ter tentado encobrir, que é o defeito de muitos homens hoje, homens no contexto geral, né? Homem e mulher. Cometem um pecado, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Foi o que aconteceu com Davi. Davi ele não deixou de Davi ele não deixou de ter o perdão de Deus, do Senhor. Mas também ele não deixou de cumprir as consequências daquele pecado, certo? Aquilo que ele fez, a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele também vai colher, né? Na última lição diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ora, como é que você é segundo o coração de Deus se você peca? Se você pecou, um pecado gravíssimo como o dele, né? Um não, vários, né? Essa citação segundo o coração de Deus, ela significa que você mesmo, você sendo falho e errando e pecando, né, você reconhece, como no Salmo 51, ele cita todo a tristeza dele em ter pecado contra Deus, ele roga, ele pede a Deus para que Deus não retire o Espírito dele, o Espírito Santo dele, a presença dele, né? Para você ver o quanto isso era importante na vida de Davi, né? Então a gente encerra aqui esse resumão, né? Eu espero que tenha somado em alguma coisa na vida de vocês, de alguém que vai ver esse vídeo depois. Eu vou até colocar ele no YouTube. E nós precisamos entender isso. Davi começa com um pastor de ovelhas, é ungido rei, substitui Saul, se torna um dos guerreiros vitoriosos, os reis mais vitoriosos de Israel. Depois Davi peca, cai, se arrepende, vai cumprir as consequências daqueles pecados dele, né? Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, que nessa tarde, alguém que vai ver essa live depois, não pense assim, não, porque eu sou uma pessoa que eu já pequei tanto e Deus, acho que Deus não está nem para mim mais. Mas não é assim que acontece. A Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Porque nós sempre vamos errar. Sempre nós vamos errar. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, nesse corpo material, nós vamos errar. Vamos mentir, vamos pecar contra alguém, por pensamento, por obras, arengar, dizer um desaforo, fazer uma coisa. Sempre a gente vai estar fazendo alguma coisa errada. Mas só que a graça de Deus, né, ela funciona justamente, a graça de Deus ela funciona como um manto, como um lençol, né? Você está coberto pela graça. Então quando você reconhece aquilo que você fez e você pede perdão a Deus,
com certeza Ele vai lhe perdoar, né? Então, eu desde já agradeço a todos que participaram dessa live aí, os que ficaram até o final, os que compartilharam, né? Todo final de trimestre, de início, eu vou fazer isso, vou fazer essas lives. Como eu falei no início, o próximo trimestre, que vai iniciar domingo, falando sobre a carta de Paulo aos Gálatas, né? É uma lição importante demais, que nós vamos estudar. E o conselho que eu deixo a você, jovem, você cristão, você não cristão, procure uma EBD em uma igreja mais próxima da sua casa. São 2 horas só. 2 horas, você vai aprender. Você pode ser que você tenha um professor bom, pode ser que você tenha um professor mais ou menos, pode ser que você tenha um professor ótimo. Vai depender da igreja que você foi. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Que são 2 horas que você vai aprender muita coisa. Muita coisa. Certo? Então, chegou aquele domingo, coloque aquele compromisso com você. Sábado à noite eu fui para uma festa, eu estava cansado demais, eu trabalhei até o sábado, eu estou isso, estou aquilo. Mas coloque aquele compromisso. Eu vou, mas domingo de manhã, 9 horas, eu vou estar lá na EBD. Se você chegar lá, mesmo você que não é evangélico, você que não é crente, chegue na EBD. EBD é escola bíblica, certo? Chega na escola bíblica de uma igreja aí, diga, não, eu vim só participar mesmo. Você vai ser muito bem recebido. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração, de alguma forma. Entendeu? Então, o conselho que eu lhe dou. E para os jovens crentes que não têm o hábito de ir à EBD, à escola bíblica, o conselho que eu dou para vocês, não perca o tempo como eu fiz. De ter perdido muito tempo na minha mocidade, na minha época de solteiro. Né? E hoje eu era para ter bem mais conhecimento. Hoje não tenho muito conhecimento, quase nada, mas eu já fui muito, muito menos conhecedor da palavra, porque eu não participava da EBD. Então é importante. Pai do Senhor, André, pregadorzão pegado aí. Então, participe. Lá você vai interagir com outros jovens. Vai ter jovem da sua idade, vai ter jovem mais calado, vai ter jovem que fala mais, vai ter jovem que brinca, jovem que é galado, mas vai ter muita gente lá para você interagir. Então, procure adquirir o hábito de frequentar a EBD, a escola bíblica. Procure saber. Tem crente que passa a vida inteira, não vai num culto de ensino, não vai numa escola dominical. Entendeu? Não façam isso, você está cometendo um suicídio espiritual. Um suicídio espiritual. Mas eu só assisto pelo YouTube. Não, assiste pelo YouTube sim. Mas crie o hábito de ir à casa do Senhor. Crie o hábito de ir à casa do Senhor. Entendeu? Então, eu finalizo com essas palavras, né? Agradeço a vocês que ficaram aí durante esses 40 minutos aí. O pessoal compartilhou, né? E depois, se de repente você passar na timeline e ver esse vídeo de novo, você compartilha nos seus grupos de jovens da sua igreja. Tá certo? Compartilha, igual presta atenção nesse velho, esse coroa aí, ó. Ele fala meio estranho assim, meio informal, porque fica mais fácil de assimilar, né? Você usa uma linguagem mais, né? E repassa, que o pessoal, você vai alcançar mais pessoas. É uma forma de você estar evangelizando também, entendeu? Então,
Obrigado a todos. Pai do Senhor, e tenha um bom domingo. À noite nós estaremos lá no culto, na igreja. Amém?